Olá pessoal, vamos então trabalhar parte desse vídeo com o conceito de margem de contribuição, que complementa bastante e facilita algumas análises quando o foco é custo, quando o foco é tentar entender como o comportamento de custos, quantidade, receita, preço, mercado, acaba influenciando em algumas decisões sobre o que produzir, o que é prioritário, o que é mais rentável e acaba impactando em toda a organização do nosso sistema de operações. Vamos começar então pelo conceito, né? O que é margem de contribuição? Um conceito que poderia ser usado como ponto de partida seria a quantia que sobra da venda de um produto ou serviço, descontado o custo variável unitário. Quanto sobra da venda de um produto ou serviço, descontado o custo variável unitário. Vamos lá, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Vamos supor que a nossa empresa fabrique canetas. E eu tenho um custo unitário, um custo variável unitário para fabricar uma caneta, vamos imaginar que de R$ 5. Então, nesse custo é incluído tudo que nós gastamos para fabricar essa caneta. Inclui-se aí matéria-prima, horas diretas das pessoas que trabalham nessa atividade, energia gasta nos equipamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário, toda a apropriação de custo para chegar em uma unidade de caneta. O gasto R$ 5. Vamos imaginar que o nosso preço de venda dessa caneta seja de R$ 8. Então eu gasto 5 e vendo a 8. Sobra R$ 3. R$ 3 é quanto sobra do valor que nós cobramos pela venda da caneta, descontado o custo variável unitário. Esses R$ 3 é exatamente a margem de contribuição. Vejam a definição como está colocada. Quantia que sobra da venda de um produto ou serviço, descontado o custo variável unitário. Então, esses R$ 3 que sobraram é a nossa margem de contribuição. E para que eu vou usar esse dinheiro? A cada R$ 3 que sobra, eu vou guardando esse valor. Vendi uma caneta, sobrou 3. Vendi outra caneta, sobraram mais 3. Mais uma, sobrou mais 3. Eu vou juntando esse valor. E no final do mês, eu vou ter uma quantia, um total de dinheiro que me possibilitaria, vamos imaginar, pagar o meu custo fixo. Afinal, eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar o salário da diretoria. Com esses R$ 3 que vão sendo acumulados, eu consigo pagar esse valor. E se eu conseguir pagar todo o valor, ainda sobrar um pouquinho de dinheiro, isso aí é lucro. E aí é o que a gente vê aqui na segunda parte dessa definição. Sua finalidade é garantir a cobertura do custo fixo e geração do lucro após o alcance do ponto de equilíbrio. Atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, paguei os custos variáveis, paguei os custos fixos, igualei tudo, ok. Qualquer caneta a mais que eu venda, qualquer R$ 3 a mais que eu coloque no meu resultado em função dessa venda, representa lucro para a nossa organização. Portanto, vocês estão vendo aí que a fórmula que nós vamos usar para calcular essa margem de contribuição é muito simples, é o P menos CVU. A margem de contribuição unitária é P menos CVU, que nada mais é, vejam, do que o denominador da nossa equação do ponto de equilíbrio. A diferença entre o preço e o custo variável unitário. Portanto, outra maneira da gente escrever aquela equação da quantidade de equilíbrio seria, só apagar isso aqui que ficou demais. A outra forma da gente expressar aquela equação da quantidade de equilíbrio seria custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Tá? Em algumas situações é muito mais interessante usar essa fórmula aqui. Bom, esse é o conceito, essa é a definição. Agora é interessante que a gente procure observar de que forma a gente pode utilizar esse conceito em um contexto prático. Quais são algumas aplicações? Para que eu posso me basear? Que decisões eu posso tomar? Como nós já discutimos, a margem de contribuição indica enquanto cada produto contribui para o lucro da empresa a cada unidade adicional. Tá? Isso é importante complementar. A cada unidade adicional
vendida. Tá? Então, naquele nosso exemplo que nós estávamos trabalhando, a cada caneta, a cada unidade de caneta a mais que eu venda, ele contribuía para o meu lucro R$3. Vamos supor que eu vendesse lápis também. E pela estrutura de custo e preço, a cada lápis adicional que eu vendo, me sobrasse R$4. A caneta me gera 3 de sobra, que vai contribuir para a formação do meu lucro. O lápis me gera 4 de sobra, que vai contribuir para a formação do meu lucro. Nesse caso, eu posso identificar, a partir dos produtos mais lucrativos, a identificação daqueles que eu posso priorizar o meu esforço de produção e de venda. Se eu tenho, por exemplo, usando aqui esses nossos dados, uma capacidade produtiva limitada, eu não consigo produzir, a minha empresa produz caneta e lápis. Eu não consigo produzir tudo que o mercado demanda de caneta e de lápis. Eu tenho que escolher. Ou eu produzo mais de um, ou eu produzo mais de outro. Eu não tenho como produzir tudo que o mercado demanda. O mercado demanda muito mais do que a minha capacidade. Então, nesse caso, seria mais interessante eu priorizar a produção de lápis. Se eu tenho, sei lá, 10 mil lápis para atender e 10 mil canetas para atender, eu só posso fabricar 15 mil, é muito mais interessante eu fabricar 10 mil lápis e 5 mil canetas. Porque cada lápis gera uma margem de contribuição e, consequentemente, contribui para o lucro um pouco mais do que cada caneta. Então, essa é uma decisão muito importante que vai ser trabalhada, que vai ser direcionada pelo estudo da margem de contribuição. Com base na margem, com base no potencial e no incremento de lucro gerado por cada produto, a gente pode priorizar, a gente pode escolher quais produtos são mais importantes. Bom, percebam que no cálculo da margem de contribuição não existe nada, a fórmula é essa, não existe nada que diga respeito a custo fixo. Então esse é um ponto importante. Em algumas situações, você pode ver contabilmente um artifício para ratear o custo fixo, cada produto receber uma pequena parcela, um pequeno valor que corresponde a quanto ele teria que pagar do custo fixo. Esses valores não entram no cálculo da margem de contribuição. A margem de contribuição não considera de maneira nenhuma custo fixo, nem integral, nem por algum critério de rateio. É só o preço e o custo variável unitário. Agora, o que a gente pode encontrar, eventualmente, é a chamada taxa margem de contribuição unitária. Eu posso expressar a nossa margem de contribuição em reais, como seria esse caso aqui. Vejam que quando eu subtraio o preço do custo variável, eu vou obter um valor em reais, mas eu posso também querer expressar minha margem de contribuição em um percentual sobre o preço de venda. Também é muito comum. Minha margem de contribuição é de 40%. 40% de quê? Eu estou dizendo que do preço de venda, 40% dele é o que vai sobrar para pagar o custo fixo e gerar o lucro posteriormente da empresa. E essa taxa margem de contribuição unitária, que nos dá esse valor em percentual, é dado pela razão entre o preço menos CVU, ou seja, entre a margem de contribuição unitária e o preço. Tá? Então, vamos lá. Se eu estou dizendo que o meu preço é de R$100 e eu tenho uma taxa margem de contribuição unitária de 40%, isso indica que a minha margem de contribuição unitária é de R$40. Ok? De cada produto que eu vendo a R$100, sobra 40 para que eu possa pagar o custo fixo, e é o que gera lucro para a organização. Bom, antes do exercício, nós temos, é importante também a gente deixar um ponto muito evidente, que a gente está tratando até esse momento na margem unitária. Em algumas situações, nós podemos querer trabalhar com margem total. Nesse caso, o conceito de margem de contribuição total vai ser representado pela sigla MC, margem de contribuição total. E como é que a gente chega nesse valor? Muito simples. Se a margem de contribuição unitária corresponde a quanto sobra da venda de uma unidade, a margem de contribuição total é o que sobra da venda de todas as unidades
que eu vou chamar de Q. Ou seja, eu posso dizer que a margem total é a margem unitária multiplicado por Q. Ou a margem total vai ser P menos CVU multiplicado por Q. Mas quando eu multiplico preço vezes a quantidade, eu tenho uma receita. Quando eu multiplico o custo variável unitário pela quantidade, eu tenho um custo variável total. Portanto, uma outra forma da gente expressar a margem total seria a receita menos o custo variável total. Tá? Então, é a fórmula mais usual para a gente calcular essa nossa margem de contribuição, considerando a venda de todos os produtos. Uma outra situação importante é quando a gente quer achar o lucro, relacionar tudo isso a lucro. Como é que eu posso fazer isso? Nós sabemos que o lucro da empresa é dado pela receita menos o custo total. Em outras palavras, receita menos o custo variável menos o custo fixo. Mas a gente está vendo aqui que a receita menos o custo variável é a própria margem de contribuição. Então, posso dizer que o lucro da empresa seria dado pela margem de contribuição menos o custo fixo. Tá? Exatamente de acordo com o que nós já estávamos discutindo dentro do conceito de margem de contribuição, em que essa margem é o que gera de sobra e que é usado para pagar o custo fixo. Se essa margem de contribuição, se o que sobrar for exatamente igual ao custo fixo, o lucro é zero. Estaremos exatamente no ponto de equilíbrio. Se nós tivermos uma sobra maior do que o custo fixo, aí nós temos lucro, expresso exatamente por essa expressão que nós acabamos de chegar. Tá? Então, esse é o conceito de margem de contribuição. O foco agora vai ser realizar alguns exercícios e em seguida a gente vai trabalhar os dois conceitos em conjunto. Ponto de equilíbrio, margem de contribuição, para que a gente possa fazer algumas análises, inclusive usando algumas metodologias específicas para calcular, por exemplo, situações em que a empresa trabalha com vários produtos diferentes, onde tanto para a priorização quanto para a determinação de uma combinação que gere o equilíbrio, a margem de contribuição é uma variável essencial.